Olá, este é o Momento Saúde, um programa da TV Câmara Campinas para discutir com especialistas temas relacionados à saúde e ao bem-estar. No programa de hoje, vamos falar sobre cardiopatia congênita, uma falha na estrutura e funcionamento do coração presente no nascimento. Para esse debate, recebemos em nosso estúdio a doutora Ana Paula Damiano, cardiopediatra da PUC e Unicamp, e também Fábio Vasconcelos Aquino, voluntário da ONG Pequenos Corações. Obrigado primeiramente pela presença de vocês. Neste ano, o Ministério da Saúde incorporou a oximetria de pulso, o teste do coraçãozinho, como parte dos exames neonatais do SUS. Isso trouxe à tona a discussão da cardiopatia congênita. Doutora, primeiro, nesse bloco vamos falar um pouco sobre o que é a doença. Explica pra gente o que é cardiopatia congênita. A cardiopatia congênita, ela está dentro do que a gente chama de doenças congênitas, que são as doenças que a gente já nasce com essa patologia. Ou a gente tem o diagnóstico precoce, às vezes até no período intraútero, ou muitas vezes nos primeiros anos de vida, nos primeiros meses de vida. Mas é alguma coisa que a gente já traz desde o desenvolvimento intrauterino. E ela tem uma incidência que gira em torno de 1% dos bebês recém-nascidos, sendo que metade dessas crianças vão precisar de algum tipo de cirurgia ou de atendimento com intervenção ainda dentro dos primeiros anos de vida. E como que surge? Tem algum motivo em especial? Por que esse tipo de cardiopatia, por que a cardiopatia congênita ela atinge os bebês? Ela não é, na verdade, assim, a gente sabe que, sendo uma doença congênita, existe uma causa que a pessoa ela é portadora desse gene que vai gerar uma possível cardiopatia congênita. O que a medicina não tem ainda determinado a gente tem todos os genes já mapeados, mas exatamente qual cardiopatia está relacionada a qual tipo de gene. Mas a gente sabe que existe uma predisposição genética para você gerar um bebê que possui uma cardiopatia congênita. Tanto que as gestantes que têm cardiopatia, fetos com cardiopatia ou filhos com cardiopatia, têm um risco maior de ter na família algum parente com cardiopatia ou de ter um outro bebê com uma cardiopatia. Isso tem que ser avaliado no momento de uma segunda gravidez, quando você já tem essa história na família. Então existe um componente genético e existem doenças cardíacas que às vezes são adquiridas. Então a gente tem, mesmo no período, na primeira infância, a gente pode ter infecções que afetam as válvulas, a gente pode ter infecção que afeta o músculo cardíaco. Então são coisas adquiridas, mas a grande maioria já vem geneticamente determinada desde o período intraútero. E ela pode ser identificada ainda na gestação ou Pode. Depois, após o nascimento? Pode. Como é que funciona esse processo? É possível a identificação neonatal, pré-natal, na verdade, com o exame de ultrassom que é feito geralmente no segundo trimestre da gravidez, que a gente chama de ultrassom morfológico. Ao longo da gravidez, o ideal é que a gestante siga um acompanhamento pré-natal e faz parte desse acompanhamento pré-natal alguns exames ultrassonográficos. O que a gente preconiza é que pelo menos um exame seja realizado, então que esse é o ultrassom morfológico, que é feito na 22ª semana de gestação. Existem alguns exames mais apurados para avaliação cardíaca especificamente, porque a gente sabe que o ultrassom obstétrico ele chega a diagnosticar 80%, 85% quando bem feito dos problemas cardíacos. Mas existe também o ecocardiograma fetal, que é um exame específico feito por um profissional treinado em cardiologia fetal e cardiologia pediátrica para rastrear melhor o coração fetal. Então é possível esse diagnóstico ser ampliado para 95% até 98% dos casos. Uma pequena parcela não vai ser diagnosticada e isso tem a ver com esse período de transição entre a circulação, que a gente chama de circulação fetal, que é aquilo que a gente tem o padrão dentro da barriga, e depois que a criança nasce, respira pela primeira vez, algumas mudanças acontecem, então tem doenças que só vão aparecer depois da fase da passagem pelo nascimento, mas a grande maioria é possível ser diagnosticada, principalmente as formas graves, que vão precisar de algum tipo de cirurgia ou de abordagem já no período neonatal, que é o que a gente chama de cardiopatia congênita crítica. Bom, se ela for identificada de forma mais precoce, como isso pode auxiliar a família e o tratamento, né, dessa criança? O diagnóstico precoce, ele permite que você planeje o local do parto, permite uma equipe já preparada para receber essa criança. O que a gente observa é que esse período de transição do nascimento até as primeiras semanas de vida
Esse período, às vezes, ainda mascara alguns quadros de cardiopatias que são graves e que pode complicar a situação dessa criança nos primeiros dias de vida. Então, o diagnóstico pré-natal permite esse planejamento, um atendimento já por uma equipe especializada, às vezes já num centro de referência, se for o caso, para que a chance dessa criança seja maior com relação ao tratamento. Muitas vezes o que acaba acontecendo, como a gente tem um problema de déficit de vagas, é que o diagnóstico pré-natal acaba sendo muitas vezes um transtorno, porque você não consegue deslocar essa paciente para o local adequado, o melhor local para essa criança nascer. Isso gera muita angústia, né, na família e no profissional que está com a gestante. A gente sabe que isso é uma realidade, infelizmente. Bom, em relação à família, o Fábio ele é voluntário da ONG Pequenos Corações, que dá essa assistência, né, às famílias que têm filhos cardiopatas. Fábio, como que é o processo de auxiliar e dar esse apoio, de conscientizar essas famílias e preparar para o nascimento dessa criança? Bom, primeiro essas famílias são pegas de surpresa quando recebem um diagnóstico de ter um caso de cardiopatia congênita, de estar esperando um filho cardiopata. Eu, no caso, tive a oportunidade de ter tido o diagnóstico pré-natal, quando minha esposa estava grávida de 30 semanas, foi descoberto pela doutora Ana Paula a cardiopatia do meu filho. Foi indicado num exame de ultrassom normal, não foi nem no morfológico, foi num seguinte, que ele tinha algum problema, e depois foi feito o ecocardiograma fetal para poder determinar melhor qual é a forma. Então eu passei por essa experiência de você se sentir totalmente perdido no primeiro momento de quando você descobre que seu filho é cardiopata, seja de uma gravidade seja de um problema não tão grave quanto das formas mais críticas da doença. Então, geralmente, a internet é o primeiro recurso dessas famílias e, felizmente, muitas dessas famílias acabam caindo logo na página da Pequenos Corações, que foi a ONG fundada próximo de 2010 e que presta assistência. Então, essa nossa primeira assistência é essa, informar o que é cardiopatia, desse lado mais familiar, por quem viveu isso, e não tanto do lado técnico médico, que é apresentado por quem faz o diagnóstico. E pela sua experiência, a maior parte das famílias que chegam até vocês não desconhecia totalmente o assunto? Desconhecia totalmente o assunto. Existem outras formas de malformações que são bem mais conhecidas na sociedade do que a cardiopatia congênita. Eu mesmo não tinha muita noção, sabia que poderia existir problemas no coração, mas não tinha a noção do que era cardiopatia congênita. Então essa é a primeira parte da ação, é conscientizar, é saber que podem existir formas graves, formas menos graves, mas que para todas elas, inclusive para as graves, existem formas de se tentar um tratamento e de dar uma chance de vida para esse neném que está chegando. Então, a primeira parte é essa. Depois, a segunda parte é também nessa questão, a ONG tem hoje em dia feito esse trabalho de buscar encaminhamento para os centros de referência, porque como a ONG já está estabelecida há um certo tempo, como a gente já tem mais esse conhecimento do que é cardiopatia congênita, de quais são as formas de tratamento, de onde são os centros de referência, inclusive conhecer as próprias equipes médicas, a doutora mesmo sempre fala isso, nesse mundo da cardiopatia congênita, apesar de ser uma taxa alta, 1% é considerado uma taxa alta, ele é um mundo pequeno, então as famílias de cardiopatas se conhecem, as famílias de cardiopatas conhecem muito os médicos que lidam com isso, e por ser um tratamento muito longo, que necessita de acompanhamento, a gente acaba criando laços que vão até além do próprio tratamento, né? A gente se torna amigo, companheiro, troca as nossas angústias com relação a isso. Então a ONG também, por ter esse conhecimento maior, ajuda a fazer esse encaminhamento dessas famílias. Depois, durante o tratamento, a ONG, já em São Paulo, já tem uma casa onde ela recebe famílias que estão passando por tratamento, por internação. As internações, como ela disse, são caras e justamente são muito longas também, costumam ser muito longas, sempre mais de mês, né, praticamente sempre mais de mês uma internação para uma cirurgia de grande porte. Então, essa vida hospitalar é muito complicada. A ONG presta essa assistência em São Paulo de uma maneira já mais estruturada, da forma de uma casa que ela recebe a família para ficar lá. E aqui em Campinas a gente está ajudando mais nessa parte de buscar encaminhamento e tentar viabilizar formas de tratamento para essas crianças que a cada dia aparecem novos diagnósticos. Agora, doutora, existe alguma forma de prevenção
Como que funciona isso? A prevenção da doença congênita, assim, o tratamento intraútero, ele é restrito a pouquíssimos casos e a maioria das vezes são tratamentos mais ainda dentro do plano de estudo, de científico, nada muito efetivo. O que a gente pode fazer que diminui um pouco o risco da cardiopatia congênita, primeiramente, assim, o planejamento da gravidez faz com que a gestante ela já faça alguns exames rastreando fatores de risco da cardiopatia congênita. E o uso do ácido fólico no primeiro mês de gestação, nos primeiros, na verdade, 3 meses, né, conforme a indicação do obstetra, parece que atua diminuindo um pouco o risco, mas assim, não é uma diminuição muito efetiva na prática clínica, a gente vê realmente que muda muito a história. A gente sabe que o bebê com cardiopatia congênita, ele já é portador da doença, no momento da concepção ele já tem essa programação, ele vai desenvolver essa doença, isso teria que ser uma prevenção antes, talvez com o uso do ácido fólico antes, como é feito quando a gravidez é planejada. Mas no caso é mínimo essa identificação ainda? Sim. O problema é que o diagnóstico, o recurso que a medicina oferece, não permite um diagnóstico muito precoce. E do ponto de vista terapêutico, não tem nada muito efetivo intraútero que vá mudar a evolução desses pacientes. O tratamento atualmente, ele é baseado na correção do defeito, ou tentativa da correção, mesmo que parcial do defeito, depois do parto. Entendeu? É o que a gente consegue fazer. Bom, nós vamos agora para o próximo bloco e depois do intervalo nós vamos falar sobre as formas de tratamento e como cuidar dessas crianças que nascem com cardiopatia congênita. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Voltamos agora com o Momento Saúde. Hoje estamos falando sobre cardiopatia congênita. Para discutir esse assunto, nós recebemos em nosso estúdio Ana Paula Damiano, cardiopediatra da PUC-Unicamp, e Fábio de Vasconcelos Aquino, voluntário da ONG Pequenos Corações. Neste bloco, nós vamos falar sobre as dificuldades de tratamento que muitas famílias encontram quando descobrem que têm filhos, bebês cardiopatas. Só alguns dados que nós temos aqui: 30% dos bebês que nascem com esse tipo de falha no coração precisam passar por tratamento, por atendimento cirúrgico. Mais de 40 tipos diferentes de cardiopatia existem e há um déficit de 65% de cirurgias que não são realizadas, mesmo sendo identificadas. Doutora, o que isso significa na realidade? Por que tantas crianças deixam de passar por cirurgia? Essa déficit de vagas, ele é uma realidade no sistema de saúde brasileiro para todo tipo de atendimento de alta complexidade, seja ela doença congênita, o câncer e outras que a gente classifica como doenças de alta complexidade. Infelizmente, o Brasil é um país muito grande e existe uma diferença de atendimento regionalmente. Então, no norte, para você ter uma ideia, existe, acho que até onde eu sei, nenhum ou apenas um serviço credenciado para cirurgia cardíaca congênita. A maioria dos serviços estão concentrados no sul e sudeste. Isso faz com que exista uma migração desses pacientes para cá, então esse recurso não migra junto, né? não vem junto com o paciente, então acaba existindo um déficit nesse investimento. E também, por ser um atendimento de alta complexidade, ele é um atendimento de alto custo.
E por conta disso acaba existindo então esse déficit de recurso para o atendimento da cardiopatia congênita, do paciente com cardiopatia congênita, gerando esse déficit de vaga, que é uma rotina na nossa vida. É um dia a dia bem angustiante, porque a gente tem um paciente que a gente sabe que precisa de um tratamento específico, que se não operar, esse paciente ele vai morrer, ele vai evoluir a óbito, e você não consegue uma vaga num centro de referência para atendimento adequado desse paciente. Então isso, infelizmente, esse dado é real. No estado de São Paulo, gira em torno de 60% o déficit de vagas que a gente tem e de recursos para o atendimento da cardiopatia congênita. Ou seja, são bebês que não têm sequer a chance de tentar uma sobrevivência. Sim, exatamente. E muitas vezes o tempo, ele corre contra o bebê com cardiopatia. A gente sabe que o tempo, quando a criança não é atendida no tempo adequado, não é feita a cirurgia na época adequada, o risco ele começa a aumentar dia a dia. Então, se uma cirurgia deve ser feita ainda no primeiro mês de vida, deixar essa cirurgia para o segundo mês de vida aumenta a mortalidade desse tipo de paciente. E isso acaba gerando também um custo maior da internação. Então, é uma roda que realmente assim, acaba diminuindo a chance desse paciente e aumentando o custo para o sistema, porque operar uma criança fora da época adequada significa uma internação mais longa, um custo maior, e isso vai reverter em menos recurso, menos vaga para os pacientes que vêm vindo com esse diagnóstico, infelizmente. Bom, a maior parte dessas crianças tem que passar por cirurgia, né? As que não têm, que tipo de tratamento é dado a elas? Os pacientes que não precisam de cirurgia, eles precisam de um acompanhamento com um profissional que entenda o que é uma cardiopatia congênita. Na formação do pediatra, a maioria não tem muito contato, porque está restrito a alguns centros de referência. Então, é preciso que acabe acontecendo um tratamento conjunto do cardiologista com o pediatra para o cuidado desse paciente. Muitas crianças vão precisar usar alguns tipos de medicamentos ainda nos primeiros anos de vida e depois pode até ser que não precisem mais, mas que às vezes precisam então desse atendimento específico do especialista, além do acompanhamento do pediatra, de um cardiologista ou um cardiologista pediátrico que cuide junto dessa criança. Bom, além do custo alto, também a falta de profissionais especializados para esse tipo de atendimento, né, Sim. doutora? Isso também é uma realidade. A pediatria, ela vem perdendo o espaço. Por ser uma especialidade, existe um déficit de remuneração importante em relação a uma especialidade que não exerce nenhum tipo de procedimento, é o atendimento direto do médico-paciente. Então, o pediatra, formando de medicina, poucos formandos se direcionam para a área da pediatria e ela é a primeira passagem para você se tornar um cardiologista pediátrico. Então, existe um déficit grande de pediatras, então esse déficit se transpõe para a cardiologia pediátrica. E essa deficiência de profissional acaba fazendo com que esses pacientes não tenham um atendimento adequado, o diagnóstico ele acaba saindo tardiamente e isso compromete o tratamento. Agora, Fábio, como é que vocês lidam com essa questão dessa falta de estrutura no SUS, com essa falta de atendimento, essa dificuldade? Como é que a ONG tem que lidar com isso? Como é que é a rotina de vocês? Como é que vocês se relacionam com as famílias diante desse cenário? Como eu havia falado no primeiro bloco, depois da conscientização de dizer o que é a cardiopatia, um outro trabalho da ONG também atualmente, por conhecer melhor de onde estão esses centros de referências, essas equipes especializadas, tem sido o encaminhamento dessas famílias para esses centros. Mas, logicamente, para se chegar nesses centros, aí a gente passa por todos os entraves burocráticos, né? Que aí seja para crianças que inclusive dispõem de convênio médico, precisa se brigar muito com esses convênios médicos para que seja paga essa cirurgia nos centros de referência, que hoje em dia estão concentrados aqui no Sudeste, no Sul e principalmente na cidade de São Paulo. Então, tanto essas crianças com plano médico têm esse entrave, quanto as crianças que vão pelo SUS ainda mais, porque o déficit de vagas, e principalmente, como disse a doutora, para casos de alta complexidade, é muito grande. Então, a ONG ela presta essa assistência, seja num nível mais de direcionar para onde deve ir, até passando por esse de contato com as equipes, para saber de disponibilidade dessas equipes, de poderem
fazer o tratamento dessa criança, e aí também uma parte de apoio jurídico a essas famílias, na tentativa de liminares da justiça para que o governo garanta o cobrimento das despesas para os tratamentos, mandatos de segurança para que isso seja feito, então tem esse trabalho também. Isso, só para complementar o Fábio, isso é uma outra frente de atuação também do profissional que atende essa criança. Brigar dentro do seu serviço para que esse paciente consiga entrar e consiga receber um atendimento. Então, a gente tem que dar voz a esses pacientes e permitir que eles venham até o ambulatório, que eles se apresentem, porque não adianta você querer desaparecer com o problema, entendeu? A cardiopatia está aí, ela é altamente prevalente, 1% não é uma incidência desprezível, como o Fábio falou, é uma incidência significativa e não tem como você negar que isso é um problema. Então, tudo isso, você identificando que existe o problema, precisa existir uma reestruturação do serviço para conseguir absorver esse paciente, entendeu? Seja determinando alguns leitos, a gente tem uma briga muito grande dentro dos hospitais onde a gente trabalha, para que alguns leitos específicos fiquem determinados para atender esse tipo de patologia, para que você consiga fazer o atendimento adequado desses pacientes. Então, isso é uma coisa que a gente tem que manter, entendeu? Essa luta dentro do próprio serviço que a gente trabalha, para garantir a vaga para esses pacientes. Então é uma luta constante, tanto dos médicos quanto dos familiares. E quem consegue tratamento, então, é quem tem a maior força de vontade e consegue mais atrás dos seus próprios direitos. Sim, é isso que vocês sentem lá na ONG? Exatamente. Buscando, inclusive, infelizmente, é uma realidade. A gente precisa brigar muito. Quem grita consegue. Quem grita vai atrás e consegue. E a gente presta o auxílio na medida. Porque é um direito, entendeu? É um direito e a gente não pode diferenciar o paciente, entendeu? Falar esse daqui tem mais direito do que aquele paciente. Então, tem que existir uma organização do sistema. A gente sabe que existe o déficit de vaga, mas existe uma grande desorganização do sistema no sentido de casos de maior gravidade, aonde eles vão ser atendidos, quais serviços vão estar cuidando desse tipo de paciente, e depois que ele for atendido, ele vai ter que retornar para a cidade dele. A gente atende paciente da região norte, para você ter uma ideia, e a gente vai devolver esse paciente para o seu local. E aí é necessário que o serviço que operou esse paciente, que cuidou dessa criança, dê uma assistência, mesmo que à distância. Isso já tem vários planejamentos no Ministério da Saúde. Eu tive a oportunidade de participar de algumas reuniões, está tentando organizar esse fluxo para que o paciente venha, faça o atendimento e retorne para o seu local de origem. E ele receba uma assistência à distância, o profissional daqui orientando o profissional de lá, já que lá eu não vou ter o especialista. Então, isso tentando diminuir a necessidade do paciente mudar toda a sua rotina e de ficar num centro de referência, desestruturando, às vezes, a família inteira. E esse acompanhamento, ele é por quanto tempo, doutora? É pelo resto da vida. Entendeu? A pessoa que é portadora de uma doença congênita, e isso é um outro tsunami que a gente vê se aproximando. Na Europa, por exemplo, a maior parte dos pacientes com cardiopatia congênita são adultos. E o que aconteceu? Esses pacientes receberam o tratamento e sobreviveram até a vida adulta. Então, vai ocorrer, e a gente espera que isso aconteça no Brasil dentro de alguns anos, a inversão da incidência em relação à idade. Vão existir mais doenças congênitas em adultos do que em crianças. E o sistema vai ter que se reestruturar. Não existe, por exemplo, um cardiologista que seja treinado, não existe essa especialidade ainda, a cardiopatia congênita para o cardiologista geral. Então, isso é uma mudança que vai ter que acontecer. Bom, mas a criança, se ela passar por uma cirurgia, ela responder bem a isso, que tipo de acompanhamento ela tem para o resto da vida? Que tipo de riscos que ela tem? Ela é uma criança que vai precisar estar esporadicamente sendo avaliada pelo especialista. Muitas vezes esses retornos podem ser anuais. A gente acaba nesses pacientes que são de outras regiões do norte, nordeste, a gente recebe para fazer avaliação anual, concentra todos os exames em um dia e ela retorna para o seu serviço de origem. Mas é um acompanhamento que vai durar uma vida. Entendeu? O ideal é que o profissional que cuida da criança transfira essa responsabilidade para um profissional depois que cuida do adulto, um cardiologista, e que tenha esse conhecimento da cardiopatia congênita. Porque o coração dessa pessoa, por mais que ela tenha passado por uma cirurgia que tenha tido sucesso e tenha sido uma correção satisfatória, a gente sabe que existe uma cicatriz e que isso altera o funcionamento cardíaco pelo resto da vida. Ela vai ter que ter um cuidado o resto da vida. E ela é privada do quê? Que tipo de
De privações? Isso depende muito, na verdade, do tipo de patologia que essa pessoa tem. Existem privações, às vezes, importantes para a atividade física corriqueira, mas a maioria das crianças leva uma vida muito próximo ou praticamente normal. São crianças que frequentam a escola, que são liberadas para fazer educação física. Lógico que tem que ter sempre uma avaliação próxima do pediatra, do cardiologista e dos próprios sintomas que a criança vai referindo. Mas são crianças que têm uma vida feliz. Elas brincam, elas podem andar de bicicleta, jogar bola e mesmo às vezes com 2, 3 cirurgias cardíacas. Então... E, Bruna, tem essa questão que você tinha comentado que discutiu em outros programas sobre a humanização no caso do parto, e essa também é uma coisa importante da humanização da medicina nesse sentido, de não dar um diagnóstico para essas crianças que fique chapado um diagnóstico como essa criança ela vai ter ela é taxada como uma doença... Ela não vai ter possibilidade de vida, ela vai ser uma criança limitante, uma criança limitada em diversos aspectos. E isso não é uma verdade. Acho que essa também é uma importante luta da ONG, para que essas crianças sejam reconhecidas, cada uma delas, como um indivíduo específico, que às vezes, por mais da maior que seja a gravidade da cardiopatia dela, que ela consiga sobreviver por muito tempo e bem, e viver uma vida bem. Então isso é muito importante. Cada criança seja tratada, por mais que seja grave ou menos grave, mesmo dentro das mais graves, para que elas sejam tratadas como aquela criança específica, porque a forma de resposta do organismo dela, essa nova fisiologia que muitas delas adquirem depois de fazer o tratamento cirúrgico, é uma resposta que é muito específica dela, inclusive podendo variar dentro do tempo, né, doutora? Podendo estar bem uma hora e depois não estar tão bem, porque a fisiologia dela caminha num limite muito tênue, mas também não pode, justamente isso que você falou, tirar o direito à vida dessa criança, né? Ou taxar ela como uma criança que vai ser limitada. Muitas vezes a internet ajuda a esclarecer, mas isso às vezes é um problema. Você chega num site e vê cardiopatia como um desastre na sua vida e que vai estar destruído e que nada vai dar certo. E nem sempre é assim, né? Pode não ser. Bom, nós vamos agora para o próximo intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre o teste do coraçãozinho. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Nós voltamos com o Momento Saúde e hoje estamos falando sobre cardiopatia congênita. Para discutir esse assunto, nós recebemos aqui em nosso estúdio a doutora Ana Paula Damiano, cardiopediatra da PUC e Unicamp, e também Fábio de Vasconcelos, aqui no voluntário da ONG Pequenos Corações. Nesse bloco, nós vamos falar sobre o teste do coraçãozinho. Recentemente, o Ministério da Saúde incorporou o teste do coraçãozinho na triagem, nos testes neonatais, que são feitos logo após o nascimento do bebê. Doutora, explica pra gente o que é esse teste e o que ele significa, que avanço ele vai trazer para o tratamento. O teste do coraçãozinho, ele na verdade, o nome técnico dele é teste da oximetria de pulso. O que é feito? É feito um rastreamento, é feito um exame, que não é um exame invasivo, a criança não tem que furar nada, cortar nada. É feita uma medida da oxigenação do sangue no membro superior, normalmente na mão direita, e em algum dos pezinhos. Por que ele foi, na realidade, incorporado e o que ele está tentando rastrear? Naquilo que a gente conversou em relação à fisiologia, à formação do coração, o tipo de circulação que a gente tem dentro da barriga, ele é diferente daquilo que a gente vai ter depois do parto. Porque o pulmão não funciona dentro da barriga e depois que a criança nasce e respira pela primeira vez, o pulmão se expande e começa então a ter função de troca gasosa.
de trocar oxigênio, expelir o gás carbônico. Na vigência de uma cardiopatia congênita, essa troca de gases ela está prejudicada, porque existe uma alteração da bomba, do músculo, do coração que bombeia o sangue para o pulmão. Pode ser uma obstrução da válvula que leva sangue para o pulmão, pode ser uma obstrução da válvula que recebe o sangue do pulmão. Você tem vários tipos de cardiopatia, mais de 40 tipos de cardiopatia. E esse teste, ele consegue rastrear as cardiopatias que são consideradas cardiopatias graves e que vão ter descompensação, manifestação clínica nos primeiros dias de vida. Então, por conta desse período de transição, essa oximetria, a medida dessa oxigenação nos membros superiores e membros inferiores, acaba possibilitando essa triagem. Uma vez que você tem o teste alterado, esse bebê tem que ficar internado e ele vai ser encaminhado para uma avaliação cardiológica e um exame mais específico, um ecocardiograma, para diagnóstico se ele é mesmo portador de uma cardiopatia ou não. O teste, ele já vem sendo, na verdade, vai fazer mais de 15, 20 anos que ele é estudado, de que forma deve ser realizado, quais tipos de cardiopatia é possível serem rastreadas. E realmente foi de 2011 para cá, quando a Sociedade Brasileira de Pediatria e a Sociedade Brasileira de Cardiologia incorporaram ele como uma recomendação. E nesse ano, felizmente, agora em junho, um dia antes do dia da cardiopatia congênita, que a gente comemora no dia 12 de junho, no dia 11 foi então preconizado e ele foi publicado no Diário Oficial como uma recomendação, na verdade uma lei para que ele seja realizado. Ele deve ser feito nas primeiras 24 a 48 horas de vida desse bebê recém-nascido. Então, antes da alta, esse exame é realizado. Geralmente ele é acoplado ao teste do pezinho e é feito no momento da alta. No caso, ele não é 100% assertivo, então ele dá algum indício e a partir daí... Quando a gente tem um teste alterado, a gente sabe que a sensibilidade desse exame, ou seja, a capacidade dele diagnosticar realmente, dele detectar a possibilidade da cardiopatia, ela está em torno de 70% a 80%. Mas quando ele vem alterado, ele tem um alto valor preditivo. Então, a chance dessa criança realmente ter uma cardiopatia é muito grande, mais de 90%. Por isso que, do ponto de vista técnico, ele mereceu ser incorporado e a gente espera que ele mude a história do diagnóstico falho, do diagnóstico tardio, que acaba comprometendo o tratamento dessas crianças. Agora, Fábio, na ONG vocês têm lutaram muito para a implantação desse teste, né? Fala um pouco pra gente, ele ainda não foi incorporado totalmente, ele já está funcionando nos hospitais, já está acontecendo nos hospitais e alguns lugares esse tipo de teste acontece por meio de leis municipais ou estaduais, né? Sim, eu na verdade comecei a atuar na ONG esse ano agora, por ter entrado em contato com o problema com a cardiopatia congênita no ano passado. Então, eu já entrei no momento em que isso já estava praticamente já feito, mas sobre a história da ONG com esse trabalho, começou realmente com articulação municipal dos voluntários espalhados em núcleos de diversos locais do Brasil, diversas cidades do Brasil, e começou com pessoas que foram atrás de vereadores, apresentaram o que é a cardiopatia congênita, ou seja, buscaram esse trabalho de conscientização sobre a cardiopatia congênita e apresentaram propostas para que esse teste fosse incorporado no rol de exames neonatais nessas cidades, nessas municipalidades. Então começou já diversas cidades, apesar de agora já ter então uma lei federal que sobrepõe essa lei municipal, já existia em diversas municipalidades, isso já estava aprovado. E também alguns estados já tinham aprovado. O estado de São Paulo foi aprovada a lei no começo desse ano, no começo de 2014. Mas aí agora, felizmente, isso foi uma vitória para todo mundo que está envolvido com essa causa, foi aprovado em nível federal, né, pelo Ministério da Saúde. E doutora, é um teste com custo muito baixo, né? Sim, ele demanda um aparelho que a gente já tem normalmente dentro dos hospitais, que é um oxímetro de pulso, ele só precisa ser adequado em relação ao probe, né, que a gente fala, que é aquilo que conecta no dedinho da criança, do recém-nascido. Então não pode se usar, por exemplo, um de adulto e medir uma criança, você tem que ter um apropriado para neonato. Mas ele pode ser feito num aparelho que a gente já tem de rotina hospitalar. E o treinamento da equipe, que geralmente é feito pela equipe de enfermagem, a mesma que vai colher o exame do pezinho no momento da alta ou um pouquinho antes dessa alta. E na sua avaliação, doutora, o que isso pode trazer, né, de avanços
o que pode contribuir no trabalho posterior, que é o trabalho de vocês, no tratamento? O teste do coraçãozinho, ele aumenta a chance de diagnóstico dessa cardiopatia, que muitas vezes só vai se manifestar quando acabar esse período de transição aí da circulação, então às vezes com 15, 20 dias de vida, e pode se manifestar de uma forma súbita. A criança pode ter uma crise, ficar roxa em casa ou parar de respirar, ela pode ter até um infarto dormindo, entendeu? Então a gente acaba rastreando esses bebês e diminuindo a chance disso acontecer. O diagnóstico, quando se discutiu a incorporação do teste, muito ficou se falando sobre o aumento do custo do rastreamento por conta de você ter que fazer um exame que aumentaria a taxa do que a gente chama falso positivo. Crianças que têm o teste alterado e que não têm cardiopatia e vão precisar ficar internadas para fazer um outro exame, uma pressão cardíaca com ecocardiograma. Mas devido ao custo da cardiopatia, a gravidade da patologia, não tinha cabimento esse tipo de discussão. E ele é um teste realmente assim, ele já é realizado fora do país, nos Estados Unidos, é feito na Europa, em vários países, então não tem sentido a gente limitar o diagnóstico pensando que isso pode aumentar o custo do diagnóstico do tratamento posterior. A cardiopatia, ela já está presente. Se ela não for diagnosticada agora, ela vai ser diagnosticada daqui a 15 dias por uma descompensação, onde a criança vai chegar num estado muito pior. Então, inclusive encarecendo o tratamento. Encarecendo o tratamento, porque vai ser um tratamento que vai começar pior. De uma emergência. De uma emergência. Então, nesse sentido, ela tem que ser realizado realmente. Então é comum crianças, às vezes, nem serem identificadas nem durante a gestação com a cardiopatia, nem depois, e for identificar quando apresentar algum sinal, e às vezes não dá nem tempo de... Infelizmente, muitas vezes a criança, essas doenças críticas, a cardiopatia congênita crítica, que é essa que precisa de cirurgia no primeiro mês de vida, a manifestação dela geralmente é uma descompensação grave, não é um sintoma sutil. A criança ela vai ficando, às vezes, cianótica, vai ficando arroxeamento da boca, arroxeamento das extremidades, das mãos, dos pés, ela tem um cansaço progressivo para mamar e isso não melhora, ela tende a piorar e é uma piora rapidamente progressiva. Então você tem que ter um diagnóstico, o teste do coraçãozinho é exatamente para tentar evitar o que vai acontecer se você não diagnosticar, entendeu? Pegar essa criança numa condição muito pior. Bom, então foi um avanço e esperamos que seja realmente implantado, né, nos hospitais. Sim, é a nossa luta. Nós vamos agora para o intervalo e voltamos para o último bloco para o Fábio contar um pouco a experiência dele na ONG Pequenos Corações. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao caminhar com uma pessoa que tem deficiência física, procure acompanhar o passo dela. Mantenha muletas ou bengalas sempre próximas. Se presenciar um tombo, ofereça ajuda, mas antes pergunte como fazer. E ao planejar um passeio, verifique antes se existem barreiras que possam impedir a passagem do cadeirante, como escadas e banheiros não adaptados. Se o local não estiver preparado para receber um deficiente, recomende ao proprietário que faça as adaptações. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Nós voltamos agora com o Momento Saúde e hoje estamos falando sobre cardiopatia congênita. Para discutir esse assunto, nós recebemos aqui em nosso estúdio a doutora Ana Paula Damiano, ela é cardiopediatra da PUC e da Unicamp, e também o Fábio de Vasconcelos Aquino, que é voluntário da ONG Pequenos Corações. E nós começamos nosso bloco agora, Fábio, para você contar um pouco a sua experiência na ONG e também como pai de uma criança cardiopata e como foi as dificuldades que você e sua família enfrentaram no tratamento. Tá, então eu vou começar ao contrário, vou falar primeiro sobre a minha experiência de pai de cardiopata, porque foi ela que me levou à experiência do trabalho voluntário na ONG, sobre o qual eu vou falar um pouco. Primeiro é bom deixar claro que eu acho que nesses 3 primeiros blocos a gente deixou claro que muitas dessas crianças morrem por falta de diagnóstico, por falta de tratamento e aí por último por questão fisiológica, porque a gente tem que aceitar que muitas dessas crianças são acometidas por problemas gravíssimos que impõem tratamentos
altamente invasivos, com períodos de internação muito longos, expostos a diversos riscos que qualquer tratamento cirúrgico impõe. Então, só que é importante que se tenha a oportunidade de se ter diagnóstico e que se tenha a oportunidade de ter tratamento. Se, por causa da fisiologia dessa criança, ela vier a falecer, isso é uma coisa que está distante dos nossos planos de decisão e de intervenção e de capacidade de ação. Então, o mais importante é que a gente possa garantir o diagnóstico e o tratamento. Eu tive a felicidade de poder ter o diagnóstico pré-natal. Eu fiz acompanhamento via plano de saúde, tive a disponibilidade de boas clínicas, como minha esposa estava grávida de gêmeos, tinha uma necessidade maior de ultrassons, então eu tive a possibilidade de ter esse diagnóstico precoce. Eu tive a possibilidade de ir atrás de tratamento. E acabamos por decidir de fazer o tratamento dele aqui com a equipe aqui de Campinas, aqui no Hospital da PUC, com o Dr. Fernando Antoniali. E a doutora Ana Paula é quem acompanha essa parte clínica. Apesar de saber que os maiores centros de referência, com os melhores resultados estão em São Paulo, a gente decidiu por fazer aqui porque minha esposa estava carregando gêmeos, então a gente tinha medo de comprometer o seio familiar e isso ser inclusive pior. E meu filho nasceu na PUC, numa cesárea que teve que ser programada justamente por isso, por já ter um leito específico para receber ele, o centro de referência da PUC pôde receber ele. A importância de ter tido diagnóstico precoce, claro, né? Fundamental. E então ele nasceu super bem para gêmeos, nasceu com um peso fantástico para gêmeos. E foi direto para a UTI neonatal, onde é administrado um remédio nessas crianças assim que elas nascem, justamente para que essa mudança de fisiologia do coração do feto para o coração do bebê fora do útero, para que justamente se atrasasse uma parte dessa mudança de fisiologia para que pudesse esperar o bebê estabilizar após nascimento e fazer a cirurgia. E com 7 dias de vida, ele foi operado dessa cardiopatia, que é a forma mais grave da cardiopatia congênita, tá? Ela já ocorre, se a cardiopatia congênita ocorre em 1 a cada 100 crianças, em diversos graus, e a doutora vai falar sobre isso daqui a pouco, a cardiopatia do meu filho, que é chamada de síndrome de hipoplasia do coração esquerdo, ela é a forma mais crítica da doença e ela já acomete 1 a cada 3.000 a 5.000 nascidos vivos, então isso já é uma taxa diferente do 1 a cada 100. Mas felizmente meu filho teve essa possibilidade de tratamento, fez a cirurgia na PUC com 7 dias de vida, ficou 40 dias internado. Ele voltou para casa e ele voltou para casa muito bem, né, doutora? Dentro do quadro de cardiopatas, ele voltou para casa muito bem. Ele mamava no peito da minha esposa, o que é difícil para cardiopata, né? Muito cardiopata não tem essa possibilidade. Ele teve essa possibilidade. Então eu passei por essas 2 etapas, de ter o diagnóstico e ter o tratamento. Infelizmente, fora dos nossos planos de decisão e de ação, quando ele estava com 4 meses, ou seja, depois dele 3 meses e 25 dias, depois de ter passado quase 80 dias em casa, eu fico feliz por ter passado mais tempo em casa do que no hospital, o que não é realidade para muitas crianças, que passam mais tempo da vida delas no hospital do que em casa. Ele teve o que os médicos chamam de uma descompensação muito grave, e ele foi internado no hospital e veio a falecer em 2 dias, né? Então isso no ano passado, agora já tem 8 a 9 meses que ele faleceu. Como a gente teve possibilidade de tratamento dele, a gente teve o diagnóstico primeiro, a gente acabou nem entrando e como a gente tinha optado por fazer o tratamento aqui, a gente acabou nem entrando em contato com a ONG devido às correrias da vida de quem está em torno do nascimento de filhos gêmeos, sendo um deles cardiopata. Então a gente nem teve esse contato com a ONG, só que depois que ele faleceu, surgiu em mim e na minha esposa uma ideia, uma vontade em nome do nosso filho, da memória dele, de ajudar, para que outras pessoas possam no mínimo ter a mesma chance que a gente teve, de ter o diagnóstico e de ter o tratamento. Se depois por outras questões essa criança tiver que ir embora daqui, pelo menos a gente já libera essa culpa e fica com esse sentimento melhor de ter tido a chance de dar um tratamento para essa criança. Então a nossa briga com a ONG, nossa luta é principalmente essa, para que essas crianças tenham assegurado o direito à vida, né? Para elas, na verdade, não é assegurado o direito à vida em si, mas é assegurar para elas o direito a elas lutarem pela vida.
Ô, Fábio, e essa chance que o seu filho e a sua família teve de lutar pela vida, você acha que aconteceu por quê? Por um maior esclarecimento da sua família, da sua esposa? Com certeza, Que você faz? com certeza foi. Com certeza foi por maior esclarecimento. Eu e minha esposa, a gente tem uma condição de vida que a gente pôde buscar nas melhores fontes de informação e depois também de fontes médicas também. Então, e o que a gente sabe que isso não é a realidade do Brasil. Como o doutor falou, a gente aqui em São Paulo está num lugar específico do Brasil, não pode ser considerado o Brasil inteiro, né? Então, a gente teve acesso a corpo médico muito capacitado que pudesse ajudar a gente a direcionar isso. Existem lugares em que os próprios médicos não entendem muito sobre o que é o problema, né? Então, acho que assim, a gente aqui teve a felicidade de estar aqui em Campinas, que é um centro de referência da medicina em geral no Brasil, e poder chegar até esses profissionais e também por condição de vida também, condição familiar, a gente teve acesso à informação, tudo. Agora, doutora, o Léo, ele tinha um tipo de cardiopatia grave, né? Como que é o cenário? Hoje, quantas crianças nascem com cardiopatia e de que forma, quantas são raras? Como que é esse cenário de risco? Desse 1% que a gente coloca, né, 1 a cada 100 crianças tem uma cardiopatia congênita, só 30% realmente tem alguma forma crítica que vai precisar de um tratamento e vai ser um tratamento específico cirúrgico de alto risco, como o que o Léo teve que passar. Então, tudo isso passa pelo diagnóstico adequado para a gente poder definir, caso a caso, que tipo de tratamento é o mais adequado e qual o tempo também. Porque, por exemplo, o Léo, a gente sabia que não ia para casa. Ele tinha que nascer, ficar internado e ser submetido à cirurgia naquela primeira semana, os primeiros 10 dias de vida. Mas existem problemas cardíacos que não necessitam de cirurgia e a maioria deles, felizmente, ele se comporta dessa maneira. São crianças que têm alguma malformação, ela é chamada de malformação menor, e essas crianças têm uma vida praticamente 100% normal. Ela não tem nenhuma limitação. O que ela precisa ter é um acompanhamento e algumas orientações em relação à vida em si, a atividade física, alimentação, depois a gravidez e prevenção e tudo que tem que ser feito com relação à saúde desse paciente. Mas, infelizmente, assim, as formas graves, elas precisam de tratamento rápido e adequado e no centro de referência que seja habilitado, porque também não é só você transferir a criança para um centro de referência. Dentro da complexidade da cardiopatia, existem centros mais específicos e habilitados para determinados tipos de cardiopatia graves. Por exemplo, transplante cardíaco pediátrico, a gente encaminha os casos para serem transplantados em São Paulo, onde estão os centros de transplante cardíaco. Então, conforme a patologia, essa rede de referenciamento tem que funcionar. Deu para onde que vai essa criança? Mesmo que depois ela retorne, muitas vezes a gente transfere, opera e depois recebe de volta para fazer a fase de estabilização e tratamento final aqui. A nossa intenção é que cada vez mais centros de referência sejam criados para patologias de alta complexidade. Porque a gente sabe que para um centro ser considerado um centro de referência, ele tem que fazer um X número de cirurgias por ano. E para a gente conseguir fazer esses X números de cirurgias, é necessário um recurso financeiro e um recurso pessoal, administrativo, para que você consiga atingir essa meta. Só assim o centro de referência vai conseguir se capacitar e aumentar a complexidade, para que todos os casos não tenham que ser deslocados até São Paulo, por exemplo, para o tratamento. Agora, alguns números aqui. 1% dos nascidos tem algum tipo de cardiopatia e desses nascidos, 30% são mais críticos. É isso. Sim, os 30%. Os outros 70% são pacientes que vão ser atendidos dentro do seu centro. Geralmente eles não precisam estar vinculados a um centro de referência maior. Existem graus de complexidade e também de referência desses centros de tratamento da cardiopatia congênita. 70% dos pacientes não vai precisar de intervenção cirúrgica ou muitas vezes toma algum medicamento durante um período e depois esse medicamento é suspenso, mas vai sim precisar de acompanhamento o resto da vida. Isso é outra coisa que a gente precisa bem salientar. A cardiopatia congênita, pouquíssimas cardiopatias congênitas evoluem para a cura, exceto uma ou outra pequena abertura no coração que pode fechar espontaneamente. A maioria da cardiopatia congênita, ela vai ter que ter um acompanhamento regularmente, uma vez por ano, a cada 2 anos, ou às vezes em intervalo que o cardiologista determinar,
de acompanhamento com um especialista. Bom, estamos terminando o nosso programa. Eu primeiramente agradeço a participação de vocês por terem aceito o nosso convite e eu queria que vocês fizessem alguma consideração, né, pela experiência de vocês. Fábio. Bom, queria falar um pouquinho então do trabalho voluntário na ONG Pequenos Corações. A ONG começou em São Paulo, principalmente trabalhando com esse acolhimento da família cardiopata diante da complexidade dos problemas que eles estavam enfrentando e do tratamento ao qual eles estariam expostos. Então esse é um primeiro lado, de acolhimento mesmo da família, né? Em São Paulo já havia essa própria casa. Uma outra parte é a conscientização do problema da cardiopatia congênita através dessas ações em câmaras municipais, como ocorreu aqui em Campinas no dia 11 de junho, quando a gente recebeu a notícia da implementação do teste do coraçãozinho no hall de exames neonatais. E um desdobramento desse trabalho sobre conscientização é justamente esse trabalho com a sociedade civil como um todo, não só a área técnica médica, mas políticos, empresas, para que se viabilizem melhores formas de tratamento e políticas públicas voltadas para essa criança cardiopata. E aí, por fim, gostaria de deixar o site da ONG para quem tiver interesse em conhecer. Pode ou procurar no Facebook como AACC, Associação de Assistência à Criança Cardiopata Pequenos Corações, ou pode entrar no site www.pequenoscorações, tudo junto, sem cedilha e letras minúsculas e sem tio.com. E ter mais informações sobre o que é a cardiopatia. Mas a minha mensagem principal é essa de que buscar sempre possibilidade de diagnóstico para poder ser encaminhado para tratamento e que essas crianças sejam tratadas cada uma como um indivíduo e uma vida específica que elas são. Com certeza. Muito obrigado. Doutora? Acho que assim, a mensagem que eu gostaria de deixar para a população em geral é que, primeiro, esses espaços que a gente tem para divulgar essa causa e conversar sobre a doença são muito importantes. Então, queria agradecer o espaço que você abriu aqui para a gente poder vir e estar conversando sobre a cardiopatia congênita e dizer que, às vezes, esse diagnóstico pode parecer extremamente pesado, mas que a pessoa precisa ter ânimo para transformar esse peso que vem com o diagnóstico da cardiopatia congênita em ação, entendeu? Ação porque quando você tem esse diagnóstico, não acabou aí, está só começando. Entendeu? A gente falava para o Fábio, está só começando, vai ser uma luta e a nossa luta não para que essa pessoa, a gente não almeja que a criança que tem uma cardiopatia congênita grave vá viver 80, 90 anos, mas para que o tempo que ela tiver que viver, ela tenha uma vida boa e que ela tenha a oportunidade, que todo ser humano tem que ter, de ter um tratamento adequado. Então é para isso que a gente tem que brigar e é para isso que a gente luta dia a dia, matando um leão. Né? E nós estamos à disposição para o que vocês precisarem também, nós estamos à disposição e muito obrigado mesmo por terem aceito o nosso convite. Nós ficamos por aqui, continue agora com a nossa programação na TV Câmara, obrigada pela companhia e até a próxima.